nós iremos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 15 até o 20. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Do versículo 15 até o 20. Se você não encontra Apocalipse, é só ir no último livro da Bíblia, você vai encontrar lá, amém? Mas se você tem um aplicativo, é mais fácil ainda, amém? Então, eu creio que você encontrou, então vamos ler então. Eu sei que vocês fazem, eu vou ler aqui, que está todo mundo então. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Vou passar. Assim porque é morno, nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Vou passar. Você diz, sou rico, enriqueci-me e preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Senhor, meu Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos deu, Senhor, meu Pai. Deus querido, toda a honra e toda glória, Senhor, meu Pai, todo louvor, Senhor Deus, pertence a Ti. Eu peço agora, Senhor Deus, Senhor, fala com a igreja, Senhor Deus, através dessa mensagem, Senhor meu Pai, através dessa reflexão, Senhor meu Pai, que nós iremos ministrar aqui nessa noite, Senhor meu Pai. Da mesma forma, Senhor meu Pai, que o Senhor me tocou, Senhor meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha falar, Senhor Deus, com a Tua igreja. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes, como de costume, antes de você sentar, cumprimenta novamente o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Estamos muito alegres. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Bota aí, Igor. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma série chamada Cristão 50-50. Tá isso aí? Acho que é um antes. Tem um antes? Tem não? Eu cresci na igreja, os irmãos sabem disso. Nasci no lar cristão, graças a Deus. Sou neto de pastor, meu avô faleceu, mas meu avô, rapidamente a história dele, meus irmãos, rapidamente. Meu avô, ele serviu a vida toda a Cristo Jesus. Ao final da sua vida, tinha uma igreja que tinha mais de 400 congregações espalhadas pelo Brasil. E meu avô, meus irmãos, o seu irmão morreu na Itália, na guerra. Para quem não sabe, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele foi um dos soldados brasileiros que foram ali, e ele faleceu ali na Itália. E quando o exército brasileiro reuniu para fazer uma cerimônia, de um velório, a mãe do meu avô, ela fez uma oração para Deus, e ela falou o seguinte, olha, eu estou, da mesma forma que eu dei o meu filho para morrer para a pátria brasileira, eu estou dando agora o outro meu filho para morrer para Ti, Senhor Jesus. E foi isso que a partir daí, desde então, meu avô, ele dedicou simplesmente servir a Deus e pastoreando a igreja. E graças a Deus, eu tive o privilégio de ser seu membro ali.
Amém? Mas o que eu quero dizer para você, meus irmãos, que eu cresci num lar cristão. Eu cresci acostumado com as coisas de igreja, historinhas, né, historinhas da Bíblia, Sansão, Davi. E eu lembro que a pastora Lívia falava, nossa, essa mensagem é tão fantástica, essa história, parece que você não, falava para mim, parece que você não sente a emoção. E eu falava, mas, tipo, para mim, eu cresci acostumado com isso aqui. Não é novidade ouvir essa história. Não sei se os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer. Desde 3 anos de idade, 2 anos de idade, eu cresci a ouvir sobre Davi, sobre Sansão, os grandes homens da Bíblia. Então, para mim, isso não era novidade, né? Assim como era novidade para uma pessoa que está se convertendo. Então, eu cresci acostumado com isso. Então, meus irmãos, né, a gente fazia muitas coisas. E eu lembro que a gente estava ali em Brasília já, servindo na igreja ali em Brasília, e um acampamento de jovens e adolescentes. Adolescente é besta, né? Principalmente de evangélico, principalmente adolescente, jovem, é besta demais, meus irmãos, meu Deus do céu. E eu lembro que, não sei se a pastora Lívia vai lembrar disso, que nós criamos uma rádio. E essa rádio, meus irmãos, meu Deus do céu, como que o líder permitiu a gente fazer isso? Essa rádio chamava 99,99, a rádio quase 100% evangélica. Veja bem, meus irmãos, nós crescemos na igreja e criamos um negócio desse. Rádio 99, a rádio quase 99% evangélica. E eu fiquei pensando, esses dias, falei, meu irmão, como que a liderança da igreja deixou a gente fazer um negócio desse? Como nossos jovens, nossos líderes deixaram a gente fazer um negócio desse? Mas eu quero fazer essa pergunta para você. 99,99 é 100%? Não. Essa rádio era 100% evangélica? Não. Tinha o quê? 0, alguma coisa que não era evangélica. Então, isso deixava ela, não poderia ser uma rádio evangélica. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, que a população na face da Terra é de 8 bilhões de pessoas. Existem 8 bilhões de pessoas na face da Terra. 2,6 milhões são cristãos, amém? Que representa 32% da Terra. Então, a religião cristã é a maior religião que tem na face da Terra. Representamos 32% da terra, da população. Amém? Pode passar. Opa. Vamos lá. Frequência em cultos. 1,194 bilhões frequentam semanalmente a igreja. Olha esse dado, meus irmãos. A Irlanda, anos atrás, 80% dos irlandeses frequentavam a igreja semanalmente. Hoje está aí em 25% ou menos de 25% dos irlandeses frequenta a igreja semanalmente. Quando eu falo aqui de igreja cristã, religião cristã, aqui eu envolvo, meus irmãos, todas as religiões que acreditam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então aí, católico, evangélico e etc, etc. Amém? Vamos para o outro. Conversões por ano, 2,7 milhões de pessoas se convertem por ano. 52 mil por semana. Desses 52 mil que se convertem, meus irmãos, desses 2,7 milhões, 75 permanecem e 25 se afastam no decorrer da caminhada cristã. Amém? Pode passar. Balanço global de 2010 até 2020. 40 milhões, tipo, como se convertesse, amém? Desses 40 milhões, 106 milhões saíram. Então você fala, peraí, como assim? 46 entraram no cristianismo e como assim 106 saiu? É isso mesmo, 46 milhões de pessoas, 40 milhões se converteram, mas 106 saíram, amém? Então saiu mais pessoas do que entraram.
Então, com saldo de 66 milhões. Pode passar. O cristianismo cresce por conversão, mas perde muitos que nasceram cristãos. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que se nós somos a maioria, se a face da terra, a maioria da religião é evangélico, é cristão, acredita em Cristo. A palavra de Deus, Salmos, capítulo 32, versículo 12, fala o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Então, meus irmãos, uma nação abençoada é abençoada quando ela teme a Deus. Mas, meus irmãos, se nós acreditamos nisso, então, se uma nação ela é abençoada quando ela teme ao Senhor, ela é próspera, as bênçãos de Deus estão sobre ela, a justiça, a paz, há uma proteção. Nós estávamos nos Estados Unidos e eu fiquei surpreendido com os Estados Unidos, porque nós falamos muito, né, sobre os Estados Unidos, país doido, não sei o quê. Meu irmão, mas a cada 1000 metros você vê uma igreja evangélica. E não é somente por estrangeiros, você vê os americanos natos, eles expressando a sua fé em camisetas, em bandeiras. E eu fiquei impressionado realmente com essa nação. E dá para ver então por que é uma nação próspera. Porque Deus é o Deus deles. Então, meus irmãos, se eu creio então que a nação é abençoada quando ela teme ao Senhor, e se a maioria da face da terra é cristão, por que nós estamos vivendo essa lástima? Por que existe, né, fome? Por que existem essas guerras doidas acontecendo aí? Eu sei que, né, é bíblico isso. O amor iria esfriar, vai haver fome, guerra, né? Eu sei disso. Mas tem princípios, meus irmãos, condutas morais, que não poderia estar acontecendo. Porque nós somos a maioria, não poderia estar acontecendo. Se a sua casa, se a minha casa, o Senhor é o centro, eu não posso abrir mão de certos princípios cristãos, eu não posso abrir mão. Por que eu não posso abrir mão? Porque Cristo é o centro da minha casa. Então, meus irmãos, tem alguma coisa errada aí nisso, tem alguma coisa errada nessa história. Se somos a maioria, deveríamos ser um planeta extremamente abençoado por Deus. Mas por que na prática não acontece? A resposta é muito simples, meus irmãos. Porque muitos de nós estão vivendo uma fé de forma dividida. Uma parte é para Deus, os 50%, e a outra parte é para o mundo. A outra 50% é para o mundo. Uma vida de aparências, mas não de redenção total ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos choca, meus irmãos, porque nós sabemos disso. Eu e você, nós sabemos disso. Que nós não vivemos a nossa integridade, nosso todo para o nosso Cristo Jesus. E nós não entregamos o nosso 100% para Ele. E nós estamos realmente vivendo, talvez nem 50-50. Talvez nós estamos vivendo 5% e 95%. Mas a realidade é que nós estamos dividindo o nosso Deus com as coisas do mundo. E é isso que nós iremos falar por essas 4 semanas sobre o cristão 50-50. Amém? E o tema de hoje é que o perigo de uma fé acomodada. Amém? Então nós abrimos aí, nós lemos aí em Apocalipse capítulo 3,
né, do 15 ao 20, Jesus Cristo ele envia, né, mensagens específicas a 7 igrejas. E uma dessas cartas foi essa que nós lemos aqui, a igreja de Laodiceia. E Jesus fala com esse povo e não fala de uma forma carinhosa. Jesus Cristo não suaviza as suas palavras. Jesus Cristo, ele é duro e ele não esconde a verdade daquele povo. Para nós entendermos, então, o impacto disso, nós temos que entender o contexto histórico que nós lemos aqui. Laodiceia, meus irmãos, era uma das cidades mais ricas do Império Romano. E cerca de mais ou menos 35 anos antes dessa mensagem, aconteceu um grande terremoto nessa região. E a cidade de Laodiceia, meus irmãos, ela foi destruída. E diferentemente de outras cidades que pediram, que buscaram ajuda, Laodiceia, meus irmãos, eles reconstruíram a cidade deles sozinhos, sem precisar de ajuda de ninguém. Então eles levantaram teatros, estádios, né, banheiros públicos, centros comerciais e etc, e etc. Se nós trazermos para os nossos dias de hoje, seria mais ou menos a Dubai daquela época. Mas eles tinham um problema, meus irmãos. Qual era o problema deles? Era a água. Laodiceia, meus irmãos, eles não tinham uma fonte própria. Então eles precisavam buscar as suas águas de 2 cidades próximas. Uma chamava Hierápolis e a outra Colossos. Uma ficava a 16 quilômetros mais ou menos de distância de Laodiceia e a outra aproximadamente de 10 quilômetros de distância mais ou menos. Hierápolis, nossa, meu Deus do céu, ele dava água quente, ali tinha água quente, então, e era conhecida, tinha o poder de cura, amém? Então, Hierápolis ficava a 10 quilômetros de distância de Laodiceia, eles tinham água quente, as suas fontes eram quentes. Colossos, que ficava a 16 quilômetros de Laodiceia, tinham uma fonte de água fria. Então, o que acontecia, meus irmãos? Quando essa água chegava em Laodiceia, a água que estava quente, ela se transformava fria. E a água que estava fria, ela se transformava em quente. Então, quando juntava ali, virava uma água morna e às vezes até contaminada e causava náuseas nas pessoas. E Jesus Cristo, então, meus irmãos, ele vai usar justamente isso, justamente o que estava acontecendo ali com aquele povo, para dar essa mensagem dura para eles. Jesus Cristo, ele fala, né, dessa maneira, olha, assim é a sua fé. Você não é quente, você não é frio, é morno, é inútil. E isso me causa repulsa. E Jesus Cristo estava querendo dizer, olha, a sua mornidão eu não suporto. Isso me causa repulsa. Me dá vontade de vomitar. Foram palavras duras de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos e eu já vi mensagens baseadas, muitas mensagens baseadas nessa passagem, e provavelmente você já ouviu também, já leu também a história, né, várias e várias vezes. Muitas das vezes nós falamos, e que não deixa de ser verdade, e é verdade, que nós falamos dessa mornidão como uma perda da paixão, do amor a Cristo, do esfriamento espiritual. Mas, meus irmãos, nós podemos ver também por um outro lado. Essas águas, meus irmãos, essas fontes de água que dava água para Laodiceia, elas tinham um propósito. A água quente ali, ela tinha um poder de cura. Era conhecida como águas que curavam. A água que tinha fonte fria, ela tinha um poder de refrescar. Mas quando chegava em Laodiceia, ela perdia todo esse propósito.
Então Jesus Cristo, ele quis dizer mais ou menos isso: olha, vocês perderam o poder de cura, vocês perderam o poder de refrescar, vocês perderam todo o propósito. Então, meus irmãos, quando aquela água, aquelas águas chegavam então ali, elas não tinham propósito nenhum. O único propósito que tinha realmente era trazer doença para as pessoas. E quando nós perdemos o nosso propósito com Deus, nós ficamos realmente doentes. Então, o que é o cristão 50-50? É aquele que tem uma fé pela metade, cômoda, conveniente, quer os benefícios de Jesus Cristo, sem total entrega a Ele. É uma fé diluída, que provoca no Senhor não apenas tristeza, mas conforme a palavra fala, nojo. Versículo 17, Jesus Cristo vai falar o seguinte: você diz, em outras versões fala o seguinte: você não percebe-se que estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Se nós, meus irmãos, se esse versículo fosse escrito nos dias de hoje, esse versículo seria mais ou menos o seguinte: olha, você tem celular, você faz pedidos na Amazon, você compra as coisas na Shopee, na Temo, sei lá aonde. Você tem carreira de sucesso, você tem estabilidade, você tem seguidores, você tem um ministério, você tem conhecimento bíblico. Tenho tudo o que preciso e não me falta nada. Mas não percebem que, apesar das conquistas e aparências, estão espiritualmente vazios, mortos, cansados por dentro, necessitados da minha graça, cegos para verdades e expostos diante de mim. Esse versículo talvez seria a forma que Jesus Cristo iria nos falar nos dias de hoje. Nós vivemos então, meus irmãos, a ilusão de não precisar de nada de Deus. Como essa igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, eles não precisaram de ninguém para reconstruir o terremoto que causou em suas cidades. Eles achavam que eles eram autossuficientes. E é isso que acontece em nossos dias, em nossas vidas. O tempo vai passando e nós achamos que somos autossuficientes, até que a vida nos prova o contrário. Você pode não pensar que precisa de oração, até receber um diagnóstico médico ruim. Você pode achar que não precisa de Deus, até que seu casamento entra em uma crise. Você pode achar que os seus recursos financeiros nunca vão acabar, até as portas fecharem para você. Eu recordo muito bem, em 2010 aqui na Irlanda, a Irlanda estava vivendo um auge financeiro. Pessoas comprando casas, carros. Interessante que quando eu cheguei aqui na Irlanda, era muito comum você ver os carros novos, virava o ano e você já viu os carros novos imediatamente. E era difícil você achar mecânico aqui, porque o carro estragou, os caras iam lá, trocavam o carro e compravam outro novo. Era assim a vida aqui na Irlanda. Mas 2010 bateu uma crise aqui na Irlanda. Não sei se você estava aqui em 2010 na Irlanda. Bateu uma crise. E muitas pessoas não tinham condições de pagar o aluguel da sua casa. E ela simplesmente pegava a chave, colocava na porta da sua casa e ia embora. Você talvez acha que não precisa até
as portas fecharem para você. Então, o perigo da fé moderna, da fé morna, meus irmãos, é justamente o auto-engano, é pensar que está tudo bem com você, é pensar que sua vida com Cristo está muito bem, mas na verdade, você não está. Você quer, ter apenas o suficiente de Jesus para acalmar a consciência, mas você não quer o bastante para transformar a sua vida. Você quer viver esse Cristo realmente para acalmar sua consciência que você serve a Ele, mas a outra parte, você não dedica ela para transformar a sua vida. E a pergunta é, e se você estiver morno e nem perceber? Porque acredito que muitos de nós estamos mornos. Muitos de nós sabemos que nós estamos mornos. E muitos de nós acreditam que está 100% com Cristo, mas na verdade está morno. Se você não estiver cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, mas acha que está tudo bem. As pessoas, podem dizer, olha, sou espiritual, eu acredito em Deus. Logo está muito bem, mas não percebe que está vivendo uma fé morna. Uma fé morna é acreditar que está certo com Deus, quando na verdade está bem distante dele. Nós poderíamos, meus irmãos, listar aqui diversas evidências, diversas listas que poderiam nos mostrar porque nós estamos, vivendo uma vida morna. Mas eu gostaria de aqui destacar 5 evidências de que você pode estar morno sem perceber. Primeiro, você pode estar morno se buscar a aceitação das pessoas mais do que a aceitação de Deus. Você busca mais a aceitação das pessoas do que a aceitação de Deus. Principalmente, meus irmãos, nos dias de hoje. Porque nós queremos mostrar a nossa vida para as pessoas. Nós queremos expor a nossa vida, a nossa intimidade para as pessoas. Você quer ser aceito em grupos. Você quer que certas pessoas aceitem você. Você quer se encaixar, você quer ser popular. Quer que todo mundo goste de você. Mas a palavra de Deus fala, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Porque se você realmente estiver seguindo Jesus, você será perseguido. Então pode ser que você esteja morto, se anseia a aceitação das pessoas, mais do que de Deus. Você procura saber mais do que as pessoas acham de você do que de Deus. Então você busca mais aceitação das pessoas do que a aceitação de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é muito fácil de nós compreendermos isso aqui. É quando você tem um problema, você não vai até Deus, você vai procurar pessoas. Não que as pessoas não podem ser usadas por Deus, mas o problema é, quem são essas pessoas? Da onde ela está tirando esses conselhos que ela pode estar dando para você? Cuidado quem você ouve, cuidado quem você vai procurar. Segundo, você pode estar morno se minimiza o pecado, ou você justifica o seu pecado. Talvez você tenha um pecado de estimação dentro de você, e você acostumou com esse pecado. Talvez você então vive com o pecado e você acha que não é grande coisa, porque você está acostumado a fazer isso. Olha, e você fala, olha, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou prejudicando ninguém está me vendo o que eu estou fazendo. Isaías fala na palavra de Deus, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem.
você pode estar morto, nem se percebe. Tem um programa, esses dias eu e a pastora, a gente estava vendo um programa chamado, acho que era The Biggest Loss, não é? The Biggest Loss. E o que é isso, meus irmãos? Era um monte de gordos, escuta essa palavra, obesos mesmo, que eles aplicavam nesse programa para perder peso. Então voluntariamente eles se candidatavam. E esse programa, meus irmãos, fazia muitas atividades, tal, conscientização alimentar, exercício físico, e eles começavam a perder muito peso mesmo. E o vencedor era aquele que perdesse a maior quantidade de peso, mas a maioria ali perdia. E o interessante, meus irmãos, que esse programa, ele estava mostrando o depois. Depois que eles passavam por essa conscientização, de perder o peso, estavam vivendo uma vida saudável, agora eles estavam mostrando o pós. E sabe o que acontecia, meus irmãos? Quase 90% tinha voltado o peso que estava antes, ou estava pior ainda. Mas sabe qual era o problema? A desculpa deles era o programa. Eles estavam culpando o programa que ajudaram eles a perder peso. E eles processando o programa. Então nós queremos, justificar os nossos erros. Nós queremos arrumar alguém. Nós queremos culpar alguém. E é isso desde a fundação, desde do homem aqui na terra. Terceiro, um sinal de que você está morno e que raramente compartilha a sua fé em Cristo. É o agente secreto. Você não compartilha a sua fé em Cristo. Aliás, você tem vergonha de compartilhar a sua fé em Cristo porque as suas atitudes, os seus atos não demonstram. Você já viu história, meus irmãos, de que você fala que está, olha, eu sou evangélico, a pessoa olha para você e fala, você é evangélico? Não. Já viu história assim? Então nós não compartilhamos, meus irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus. Nós compartilhamos várias coisas, ganhamos um carro, ganhamos a viagem, compartilhamos que fizemos isso, compartilhamos que ganhamos isso, compartilhamos que tiramos a carteira aqui, compartilhamos que somos cidadãos irlandeses, compartilhamos que a gente, agora mudamos o nosso status, somos legais aqui, e etc. Compartilhamos várias coisas, mas nós não compartilhamos a nossa fé em Cristo. Nós temos que compartilhar a sua fé. Outro indicador de que você pode estar morto é que só recorre a Deus quando precisa de algo. Você só vai até Deus quando você precisa de algo, quando as coisas apertam literalmente na sua vida. Aí você liga para o 911, emergência. Quinto, você pode estar morto. Você não é muito diferente desse mundo. Você é igual, nós somos iguais a esse mundo. Nós fofocamos, xingamos, boca suja, crente boca suja. É um absurdo isso, crente xingar, boca suja. A mesma boca que fala palavras de louvor a Deus, é a mesma boca que xinga. Nós julgamos, nós fazemos, cristão usa drogas, se prostitui, um monte de casos de pastores adulterando. Vamos para festas e achamos normal isso. João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 50% é Cristo, 50% é mundo.
A palavra de Deus fala: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas sabe, meus irmãos, se você é cristão, quer ser cristão 50-50, você é livre para fazer isso. Você pode ser. Não tem problema nenhum ser. Mas nós sabemos o que a palavra de Deus fala sobre isso. Qual a sensação que você, sendo cristão 50%, 50-50, dá para Cristo Jesus? Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo te ama. Ele vai te corrigir. Mas a palavra de Deus que nós lemos fala que Ele corrige a quem Ele ama. Eu corrijo meus filhos, meus irmãos, porque eu amo eles. Deus te corrige porque Ele ama você. Então você pode ser cristão 50%, não tem problema. Eu, Kesley, vou condenar você e você vai me condenar. Mas nosso Cristo não, Ele vai te receber. E como nós podemos sair, para a gente finalizar rapidinho, meus irmãos, como nós podemos sair então dessa mordidão, desse mornazo? Deixarmos de ser 50-50. Nós poderíamos, meus irmãos, falar várias coisas. O que você poderia fazer? Nós poderíamos falar que você tem que participar, ler mais a Bíblia. Lógico que você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que orar, lógico que você tem que orar mais. Você tem que servir, lógico que você tem que servir. Jejuar, lógico que você tem que fazer isso. Doar mais, dizimar, ofertar, lógico que você tem que fazer isso. Mas eu gostaria que você fizesse pelo menos uma coisa. Faça todos os dias algo que exija fé. Algo que te force a depender de Deus. Algo que te empurre para fora da zona de conforto. Algo que só faz sentido se você crê em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que você pode fazer? Faça o que é certo, mesmo que as pessoas zombem de você. Adora a Deus, mesmo quando você não sente vontade de adorar. Perdoa alguém que o feriu profundamente. Ore com ousadia por algo que parece ser impossível. Convide alguém para estar na igreja ou compartilhe a sua fé. Ser generoso além do normal, confiando que Deus proverá. Faça algo, meus irmãos, que exija fé. Eu gostaria então de desafiar você a fazer uma coisa durante essa semana. Você pode fazer várias coisas que eu citei aqui, mas eu gostaria que você fizesse pelo menos uma. Que você fizesse um devocional para Deus. Um devocional com Deus. Sabe como funciona um devocional? Você pega a sua Bíblia, você ora, você lê, e você vai pedir para Deus falar com você. Aí você vai escrever. Você vai colocar lá, referência bíblica. Você vai colocar a data do dia. A referência bíblica. Você vai escrever aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai colocar uma aplicação. E você vai fazer oração. E depois você vai cantar um louvor ao Senhor. Eu desafio você a fazer isso, meu irmão. Eu desafio você a fazer isso.
E eu tenho certeza que é o primeiro passo de você deixar, de nós deixarmos de ser cristãos 50-50 e começarmos a buscar a Deus com o nosso 100%. Meus irmãos, eu sei, meus irmãos, que a nossa um cristão 50%, no final das contas, ele é 0% diante de Deus. Eu sei, meus irmãos, que é difícil nós sermos 100% com Deus. Eu sei que é difícil. Tem dias, meus irmãos, que nós não vamos querer nem abrir a Bíblia. Tem dia que nós nem queremos nem levantar da nossa cama. Eu sei disso. Mas, meus irmãos, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que grandes homens caíram, mas eles se levantaram. Os homens, grandes homens, eles não eram perfeitos, mas eles buscaram se entregar 100% a Deus. E é isso, meus irmãos, eu gostaria então de que eu fizesse com você, que você fizesse isso. Você não vai conseguir ser 100% todos os 365 dias por ano. Vai ter falhas. Mas Jesus Cristo, Ele fala que Ele está à porta e Ele bate. Se você ouvir, abrir, Ele vai entrar. Jesus Cristo é uma vida. É a vida perfeita. E essa vida perfeita, Ele quer entrar na sua casa, entrar na sua vida. Meus irmãos, e sabe o que nos aborrece? É que nós sabemos dessas coisas tudo. Parece que nós já falamos várias vezes essa mensagem. Nós sabemos dessas coisas aqui. E porque nós não conseguimos ainda, meus irmãos, dedicar nossas vidas integralmente a Deus, realmente. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não morreu para 50% da sua vida. Jesus Cristo entregou 100% da vida dEle. O sangue derramado na cruz do Calvário não foi para um pecado seu na sua vida, foi para todos os seus pecados. Se o próprio Jesus entregou 100% para você, porque nós não podemos fazer o mesmo? E sabe, meus irmãos, o que nos aborrece? Se nos aborrece, imagina o Cristo Jesus. É que parece, tem vezes, que a gente parece que estamos falando para as paredes. Nós ouvimos e parece que entra aqui e sai do outro lado. Porque quando você sai dessa porta aqui, você vai fazer as coisas totalmente contrárias do que a palavra de Deus tem falado para você, para nós. E você tem que sentir-se envergonhado disso. Mas novamente, Cristo, Ele não está aqui para punir você. Ele está convidando você para fazer um convite. E esse convite é o convite do arrependimento. Eu gostaria de convidar você então a ficar em pé. Hoje é dia de ceia. A ceia é a prova de que Cristo entregou 100% para você. E nesse momento, então, antes de tomarmos a ceia, reflita um pouco sobre você. Estamos sendo realmente cristão 50-50? Talvez você está aqui e você fala, olha pastor, eu não consigo entregar esse 100% que vocês falam, eu não consigo. Eu quero dizer para você, bem-vindo ao clube, nós não conseguimos também. Mas nós confiamos em Deus e cremos, meus irmãos, que Ele nos fortalece.
E é esse Deus que eu confio, que nos momentos mais difíceis Ele está conosco. É esse Deus que nós pregamos para você também. Talvez a sua caminhada você fala, olha, os prazeres carnais são maiores. Mas nós lançamos um desafio para você que nessa noite, a cada dia, faça algo que exija fé. Exija fé. Sabe, em vez de você, quando você então começar a fazer as coisas que vai exigir fé, em vez de esconder a sua fé, você vai se tornar ousado e você vai começar a compartilhar essa fé para as outras pessoas. Você não vai buscar a Deus apenas quando precisa de algo, você vai priorizá-lo. Você vai olhar para Ele, Ele vai ser prioridade, Ele vai ser primeiro em tudo, em todos os lugares da sua vida. As coisas que você vai organizar, a sua vida vai ser ao redor dEle. Você, meus irmãos, não vai ser mais igual a esse mundo. Você vai ser diferente. As pessoas, elas vão perceber isso. Os pecados, meus irmãos, os pecados agora, você não vai minimizar, você não vai justificar, você não vai apontar mais os outros. Você vai reconhecer que você é pecador. E quando você reconhece que é pecador, Jesus Cristo, Ele perdoa, Ele limpa os pecados. Você agora, meus irmãos, você agora, você começou a dar os passos de fé para Cristo Jesus. Você não vai agora procurar as pessoas e ver o que elas se importam com você. Mas você vai procurar primeiro a Deus e ver o que Ele quer falar com você primeiro. E dia após dia, meus irmãos, Deus vai fortalecendo a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluia. Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei e Ele comigo. Meus irmãos, essa passagem aqui está no sentido de contínuo. E Jesus Cristo está sempre falando: eu estou batendo, eu ainda continuo batendo, eu estou falando, eu estou batendo na porta, eu estou batendo na porta. Ele está falando todos os dias, todos os instantes na sua vida. Eu quero dizer, se você está aqui nessa noite, está vivendo essa vida morna com Cristo Jesus, faça esse convite. Jesus Cristo está à porta agora. Basta você abrir essa porta, Ele vai entrar dentro do seu coração. Meus irmãos, você não precisa falar nada, basta ouvir e abrir essa porta. A vida que vai trazer vida rica em abundância vai entrar na sua vida agora. E eu quero dizer para você, você não vai viver mais a mornidão, você vai viver agora uma vida íntegra, 100% voltada para o Senhor. Vai ter caídas, mas você vai lembrar de quem te tirou lá de baixo, em nome de Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Cristo está te chamando, meus irmãos. Eu desafio então você a viver essa vida com Cristo. E você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Antes de nós orarmos pela nossa ceia, eu gostaria que você fizesse uma oração sincera para Deus. E falasse: Deus, essa é a minha vida. Aqui estou eu. Mesmo nas minhas fraquezas, nas minhas caídas, o Senhor está à porta. Eu quero abrir essa porta do coração. Eu não preciso dizer que o Senhor é bem-vindo. Basta somente eu abrir essa porta. A decisão é minha e sua.
Faça essa oração agora, faça essa oração em espírito, você e Deus agora. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei os últimos dias da sua vida, eu não sei com quem você esteve, eu não sei aonde você estava, eu não sei disso, eu não sei. É você e Deus, é você e Deus, você e Deus. Fala: Deus, olha, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Eu quero viver uma fé, Senhor Deus, que agrada a Ti. Eu quero viver uma vida que agrada a Ti, Senhor meu Pai. Eu quero viver uma vida que agrada a Ti, Senhor Jesus. Eu não quero viver uma vida, Senhor meu Pai, 50% para Ti e 50% para o mundo, mas uma vida voltada para Ti, Senhor Jesus. Isso não é fanatismo, isso não é fanatismo. Isso é intimidade com Deus, é intimidade com Deus, intimidade com Deus. Aleluia. Convida Cristo então a morar integralmente na sua vida. Faça essa oração, ora ao Senhor, e nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar esse louvor para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Você faz o quê? Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. O ensino que eu lhes dei é o mesmo que recebi do Senhor. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e agradeceu a Deus por ele. Depois partiu o pão e disse: isso é meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Senhor meu Pai, nós oramos, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, por esse pão, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, representa, Senhor Deus, o seu corpo, Senhor Deus, que foi dado em favor de nós, Senhor meu Pai. Pai querido, a tua palavra também fala, Senhor meu Pai, do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice do vinho e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, e essa nova aliança começa por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, façam isso para se lembrar de mim. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Façam isso até que Ele volte. Pai querido, nós oramos pelo pão, pelo cálice, Senhor Deus. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Os irmãos que vão participar, segura o pão, segura o cálice, e todos nós estaremos participando juntos. Amém? E desde o ventre me conhece, me escolhestes para ti.
Aleluia. Os irmãos podem participar, amém? Pode tomar o vinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor Pai. Aleluia. Se você tem motivo de adoração ao Senhor, comece a agradecer a Deus. Abra sua boca agora. Comece a exaltar o Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nesse momento nós não celebramos a nossa perfeição, a nossa